Amados, esta noite eu desejo trabalhar com os irmãos dentro dos aspectos da nossa querida revista da escola dominical. Por quê? Porque no domingo, o pastor Elias vai terminar a lição de número 6. No domingo, pastor Elias vai terminar a lição de número 6. Mas para que o Elias trabalhe domingo com o assunto que ele tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar hoje com a última das seitas da época de Cristo. Eu tenho que hoje trabalhar com a última das seitas da época de Cristo. Então, vamos situar você. Não precisa se preocupar. Ai, pastor, não trouxe a revista. Hoje não precisa da revista. Vai precisar no domingo. Mas para situar você, vamos lá. Na revista nós estamos estudando sobre os sinais que apontam que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Tá? Então, somos nós a geração do arrebatamento? É esta a pergunta. Eu preparei slides para que o conhecimento possa fluir bem melhor. É culto de estudo, né? Então, obrigado, minha querida pastora. Eu preparei slides e eu preciso que os irmãos nos acompanhem. Nesta revista, para quem talvez esteja assistindo a primeira escola hoje, nós estamos estudando com os sinais e trabalhando com os sinais da volta de Cristo. Primeiro sinal, está tudo em Mateus 24. E olha que ele disse que à medida que esses sinais fossem aumentando, não só em intensidade, mas em realização, repetição, estaria mais breve a vinda dele. E aí o primeiro sinal, falsos cristos. E a gente viu como nos últimos 100 anos, nós temos mais falsos cristos que em todos os momentos históricos. Segundo sinal que nós estudamos, foi guerras e rumores de guerra. E eu me lembro que o pastor Elias, até quando ensinou esse ponto, ele disse, mas o que Jesus estava dizendo? Se na época dele a coisa mais normal do mundo era guerra e rumor de guerra. Mas Jesus sabia o que estava falando, porque hoje nós temos um número, os últimos 100 anos, nós temos um número tão avassalador e assustador de guerras e rumores de guerra, como não tivemos nunca antes. E no último século, ainda tivemos 2 guerras mundiais. É muita coisa. É muita coisa. Jesus está voltando. Terceiro grande sinal que estudamos, os desastres naturais. Aí esse eu trabalhei com os irmãos, e esse eu tive alegria, ou desalegria, não sei. Alegria ou dor, de apresentar aos irmãos o quanto isso aumentou de forma avassaladora, principalmente nos 50 últimos anos. É como se Cristo estivesse gritando, acorda, eu estou voltando. O quarto sinal que nós estudamos foi a perseguição. Aqui quem ensinou foi evangelista Jesuá, inclusive algo muito bom, hein, irmãos? Sem ser domingo agora, o outro domingo, vai estar conosco o diretor-geral da organização Portas Abertas. É a organização cristã que mais luta para que o evangelho chegue aonde é quase impossível chegar. Já está confirmado, Jesuá confirmou, e vai ser um domingo fantástico. Não esse domingo, o outro domingo. E aí, irmãos, estamos agora estudando o quinto sinal, falsos profetas. E é terrível, porque Mateus, capítulo 24, quando chega nesse ponto, Jesus diz, e surgiriam falsos profetas. Viriam falsos profetas. E o grande detalhe é o seguinte,
Mas falsos cristos é fácil identificar. O indivíduo chega e diz, eu sou Cristo. E o Cristo que existiu não cumpriu tudo. Está na cara que é falso Cristo. Guerra e rumores de guerra, tranquilo. Desastre natural, mais tranquilo ainda. Quer dizer, são sinais objetivos. Agora, perseguição já é um pouquinho mais difícil, porque a depender da perseguição, ela não é tão objetiva. Mas o evangelista Jesuá deixou isso de forma muito clara no nosso meio. Agora, é como o pastor Elias na primeira aula nos trouxe, falso profeta, aí é difícil demais. Porque é gente que se levanta no meio do povo de Deus para ensinar de forma incorreta. São falsos mestres. E, de forma muito maravilhosa, nós já aprendemos que quando Jesus falava de falsos mestres, ele estava querendo se referir a quem? Em primeiro lugar, aqueles, Eleusa, que na época dele já existiam ensinando o errado. E os primeiros eram os fariseus. A gente aprendeu que, depois de estudar os fariseus com o pastor Elias, a gente aprendeu que, com os fariseus, dá para entender que todo falso mestre é, exteriormente, uma perfeição, mas interiormente, absolutamente podre. Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro, só morte e podridão. Aí depois estudamos os saduceus, uma galerinha muito difícil, não acreditava em muita coisa, adorava o mundo, torcia as escrituras. E aí a gente aprendeu que quando Jesus os repreende, Jesus está falando para a gente olhar para os fariseus, porque todo falso mestre, eles desconsideram as verdades centrais da palavra, como os saduceus. Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida pós-morte, etc. Para quê? Para possibilitar uma vida tranquila com o pecado. Sério. E muita gente seguia os saduceus. Ai, pastor, eu não assisti esses estudos. Como é que eu faço? Está tudo na playlist, está tudo lá, você entra YouTube e PBC, e está lá cada um desses estudos. Agora, o terceiro grupo que Jesus falou eram os doutores da lei, os escribas. E esses falsos mestres tinham uma característica muito interessante, bem atual mesmo. Todo falso mestre vive no bom e velho esquema. Faça o que eu mando, mas o quê? Não, faça o que eu faço. E muito interessante quando o pastor Elias nos ensinou sobre os escribas. E por fim, pastor Elias terminou aquele domingo trabalhando com os herodianos. Aqui os mais perigosos. Porque os herodianos, eles misturavam o judaísmo com a civilização greco-romana. Está compreendendo? Aquela galerinha de um pé no mundo e um pé na igreja, e está tudo valendo. Quando o pastor Elias terminou de nos ensinar sobre os herodianos, nós aprendemos que todo falso mestre é ecumênico. Vamos dar as mãos, vamos nos abraçar. É aquela velha história. Deus é Pai de todos. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor. Não vai destruir ninguém. Deus está em todo lugar. Pode ficar tranquilo. E, obviamente, a maior ênfase do herodianismo hoje. Que mal há. Que mal há. Deus é tão amoroso que Ele perdoa sempre. Então, que mal há. E aí, eu vim na quarta-feira para trabalhar com os irmãos sobre os samaritanos. Eu peguei uma quarta-feira inteira para trabalhar sobre os samaritanos, porque o conhecimento deles no meio do povo de Deus não é tão grande.
E aí nós estudamos os samaritanos, porque muita gente pensa que os samaritanos são bonzinhos. Não, irmãos, eles estavam tão perdidos quanto todos os outros grupos. Agora, é óbvio que era o grupo que mais abriu o coração para Jesus. Fariseu, saduceu, herodiano, todo mundo se reunia para matar Jesus. Mas os samaritanos eram os que mais abriam o coração. Mas eles também eram falsos mestres. Por quê? Primeiro, negavam toda a escritura do Velho Testamento, a não ser o Pentateuco. Só admitiam o Pentateuco, como ensinei para os irmãos. E o pior, um Pentateuco todo modificado. Coloquei até um vídeo para que vocês ouvissem. Aí no Pentateuco samaritano, Raquel roubou foi pergaminhos, não os ídolos do pai. Não os ídolos do pai. No Pentateuco samaritano, as idades são completamente diferentes. E aí vai. E aí nós aprendemos nessa quarta-feira exatamente o seguinte, que todo falso mestre não aceita integralmente a Bíblia. Ele faz recortes, ele é muito esperto. Todo falso mestre, ele adora exatamente o quê? Estrategicamente, recortar a Bíblia. Para ficar só com a parte que ele gosta. E com que finalidade? Para adequar a palavra de Deus aos seus objetivos pecaminosos. E aí no domingo, era para eu ministrar a lição que eu vou ministrar hoje. Mas por que não ministramos? Dia das Mães. Tinha que ter uma palavra gostosa para as mães. E hoje, eu quero conversar com você sobre a última das seitas na época de Jesus. Para isso, eu precisei, além de usar o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, e estou mostrando as fontes, eu também trouxe a Nova Almeida atualizada, a King James, coloquei agora a Sheed, e estou me utilizando da Thompson, e trazendo para os irmãos esta obra de azul. Pastor, o senhor me manda comprar toda semana um livro. O senhor não tem juízo nenhum na cabeça. Sim, isso a minha esposa me fala todo dia. Ela não sabe o que fazer com tantos livros, mas eu sei, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como ela me ama, sabia que tinha que casar comigo e os livros. E aí eu indico para os irmãos essa obra de azul. Irmãos, quem puder adquira. É que eu ainda não vi uma promoção especial, mas quando eu achar, eu vou passar para os irmãos. Esse livro é fundamental porque ele fala sobre os usos e costumes bíblicos e te faz abrir a Bíblia e entender cada vez melhor. Cada vez melhor. Tanto é que grande parte do estudo eu tirei daqui. Não vou atravessar direitos autorais. Esse outro é um manual mais simples, menos caro, bem mais barato, muito bom, mas eu recomendo é o azul. Agora, quem puder ter o azul, e esse amarelinho aí, ó, do Emílio Conde, Tesouros de Conhecimentos Bíblicos, irmãos, é maravilhoso. E por que eu indico esses dois? Porque sempre criticam nós pentecostais, dizendo que as nossas obras não são grandiosas, pois são as melhores obras de usos e costumes bíblicos. São nossas, são pentecostais, da editora CPAD. As outras não chegam perto das nossas, com todo o respeito a batistas, presbiterianos, anglicanos, tradicionais, temos o maior carinho por todos eles. Agora, muitos deles falam que a gente não tem conhecimento profundo. Ah, é? Então, está aqui, ó, os melhores livros sobre usos e costumes bíblicos estão aí. Se você puder comprar dobradinha, louvado seja o nome do Senhor. O problema é encontrar, tá bom? Principalmente o amarelo, do Emílio Conte. Agora vamos juntos, mas o azul é fantástico, estou te dizendo. Tem um azul em casa que você pega algo da Bíblia,
não entendeu direito, vai no azul, ele te ajuda muito. E tendo a Nova Almeida atualizada da SBB, aí acabou. Agora vamos deixar de propaganda, que eu não estou ganhando dinheiro nenhum para isso, né? E vamos para o estudo. Hoje eu quero estudar com você sobre os zelotes. Pastor, não é à toa que Jesus, quando chegou em Jerusalém e viu o povo, ele olha e ele tem tanta compaixão, porque ele vê como ovelhas sem pastor. Mas como é que estava sem pastor se tinham mestres em Israel? Não tinham mestres, tinham lobos. E Jesus bate em todas as classes existentes na época. Por quê? Porque ele era o grande mestre. Os zelotes, nós temos que ter muito cuidado com eles, porque muitos autores dizem que Jesus era um zelote. E que por Jesus ser um zelote, ele morreu na cruz. Então ele não era salvador coisa nenhuma. Quem inventou que ele era salvador foram seus discípulos, para poderem, no primeiro século, já que tinham abandonado tudo que faziam, e agora iam passar fome porque ele estava morto. O que os discípulos fizeram? Os discípulos então inventaram que ele ressuscitou, criaram a tal da igreja para ganhar dinheiro e não passar fome. Mas na verdade Jesus nunca foi um salvador, ele era um da classe dos zelotes, tanto é que morreu a morte mais cruel, porque era zelote. Incrível como o diabo é fantástico, né? Incrível como o diabo é fantástico. Vamos com muita calma ver quem são os zelotes, e ver que Jesus bateu nos zelotes. O último professor com quem eu discuti um assunto desse, amigo meu, eu mostrei os textos bíblicos, que vou te mostrar hoje, ele ficou quietinho, mas eu vi que ele ainda não está contente. Mas estou esperando a próxima enrascada dele para o meu lado, que estou orando por ele, para ver se ele aceita Jesus, e estou evangelizando. Quem eram os zelotes? Vamos lá. Os zelotes eram uma seita, que dizem, principalmente aquele livro azul, e a maioria dos historiadores, fundada por Judas o Galileu. Gente, não é Judas, o discípulo de Cristo, que traiu. Muito menos Judas, o irmão de Jesus, que cuidou da igreja de Jerusalém, com Tiago, seu irmão, e escreveu a epístola de Judas. Que 2 irmãos de Jesus cuidaram de Jerusalém após a assunção do seu irmão, que foi Tiago e Judas. Agora, olhe que interessante. Esse era Judas, vinha da Galileia, então Roberto, de uma região muito pobre, que era muito explorada, que era muito, mas muito vilipendiada pelos romanos. E aí ele lidera uma revolta. E essa revolta é uma revolta muito forte, porque algumas legiões tiveram que ser encaminhadas a Galileia, para literalmente eliminar ele e os judeus que com ele estavam. Pastor, o que eles criam? Bem, eles criam que eles eram os legítimos sucessores de Josué, o capitão feroz, que com sua espada acabava com Cananeu, com Jebuseu, com Gigarzeu. Eles acreditavam que eles eram um sucessor de Otiniel, sucessor de Sansão, dos juízes, o sucessor dos grandes homens, principalmente Davi, que Deus levantou, e Davi, com sua espada, feria os inimigos em nome do Senhor. Então, Eleusa, ó que loucura, eles acreditavam que eles tinham o direito de, através da força física, matar qualquer um
que invadisse Israel. Porque era assim que eles aprenderam no Velho Testamento. Então eles tinham uma máxima: os fins justificam o quê? Os meios. Meu Deus. Então eles eram um grupo que pela violência, pelo assassinato, pelas guerras, queriam tomar de volta todo o poder em Israel. Olha que interessante isso. E vocês se lembram do nome do discípulo de Jesus que era Zelota? Simão. Simão, discípulo de Jesus, era Zelote. Uma brincadeira minha, tá bom? Brincadeira minha. Eu acho que Mateus, quando orava de olhos abertos, 180 graus em relação a Simão. Por quê? Porque o publicano era aquele que vendeu a alma para cobrar impostos. Gente, Jesus era o único líder na época dele que ele tinha no mesmo grupo um publicano e se o Zelote matava soldado romano, quanto mais publicano. Os publicanos andavam com guardas romanos pessoais, era direito deles. Então o que Mateus fez quando saiu da coletedoria é algo muito sério. Vamos lá. Além dos homens bíblicos, os zelotes, eles acreditavam, irmãos, que o mesmo espírito que tomou um homem chamado Matatias, os tomava para grandes rebeliões. Pastor, quem foi Matatias? Que eu nunca li Matatias na minha Bíblia. Matatias está na Bíblia dos católicos. Porque a Bíblia dos católicos tem 1º e 2º Macabeus. 3º e 4º, eu acho que tem 4 Macabeus, não é só 2. Eu tenho que me lembrar agora. Irmãos que já foram do catolicismo, me ajudem até o final. Tem até Macabeus 4, é só 1 e 2. Bem, o que eu sei, até os irmãos me ajudarem, é que Matatias foi um personagem histórico, que está no livro de Macabeus. E olha que fantástico isso aqui. Deixa eu contar essa história para vocês. Vocês estão vendo ali o nosso querido, esta imagem que Daniel sonhou com ela? Vou precisar que você amplie, Josué, tá bom? Ponta a ponta. Daniel sonhou com essa imagem. Daniel não. Nabucodonosor sonhou com essa imagem. Ela tinha uma cabeça de ouro, se lembra? A cabeça de ouro, vá até o final, meu filho, era o império, o quê? Babilônico. E o império babilônico ia dominar sobre Israel. E lá no final consta, filho, que o império babilônico dominou do ano 605 a 539. Depois vinha o peito de prata, que era o império medo-persa. E o império medo-persa dominaria o mundo, e aí no mundo estaria Israel dentro, coitados, de 539 a 331. Está vendo que é um atrás do outro? Agora vem o ventre de cobre, ou seja, quadris de bronze. Aí é o Império Grego, através de Alexandre o Grande, e o domínio ia ser de 331 a 168. E por fim, as pernas de ferro, que é o Império Romano, e o Império Romano dominaria de 168 a.C. até depois de Cristo, né? Vamos lá, filho, até o finalzinho ali, até o fim, isso.
ficou até 465, Império Romano do Ocidente, 1400 e alguma coisa, Império Romano do Oriente. Agora, e os pés de barro e de ferro seriam os dias atuais. Preste atenção. Israel só voltaria a ter independência completa depois que a profecia fosse cumprida. E qual é o problema? O problema quer dizer que tem que cumprir a profecia para a gente ter de volta a independência? Aí, Roberto, olha que fantástico esse período aqui, ó. Primeiro, escravizados pelos babilônicos, depois medo-persas, depois gregos, depois Império Romano e os dias de hoje. Lá no meio, no Império Medo-Persa, ou seja, o quadril de bronze, ocorreu isso aqui, ó. Esta é uma imagem de Matatias. Seleucico IV, Antônio Epifânio IV, grego, um dos generais de Alexandre, que ficou com aquela parte, quando Alexandre morreu, foi ao templo de Jerusalém, botou lá a estátua de Deus Zeus, o deus grego maior, sacrificou um porco, profanou o templo, e mandou que se repetisse esse ato em todo Israel. Quando chegou na parte norte, que chamaram os judeus, ali no norte, acompanhe isso por gentileza, lá no norte, que foram fazer o sacrifício aos deuses gregos, Matatias pegou o sacerdote judeu que fez esse sacrifício, se revoltou e matou o indivíduo na hora, está lá. E começou uma revolução. E ele conseguiu expulsar os gregos. Olha que fantástico, ele expulsou os gregos e recuperou a soberania de Israel no ano 175. Perdão, 167. 167 a.C. E ficou praticamente 100 e poucos anos Israel sem domínio estrangeiro. Agora o problema foi no ano 66, Pompeu de Roma vem e passa por cima de Israel como se estivesse pisando uma barata. Mas preste atenção nisso. Durante 100 anos, eles acreditaram que a profecia tinha se cumprido. E que eles não seriam mais escravos. E aquele homem chamado Matatias se transformou num símbolo em Israel. Só que Israel, Júlia, voltou a ser governado por povos estrangeiros, no caso, o Império Romano. Adivinha, Júlia, em quem o povo agora se inspirava para matar romano? Adivinha? Matatias. E os zelotes se levantavam, Marco Aurélio, sem brincadeira, numa fúria. Do nada eles tiravam facões, espadas e matavam. Só tinha um problema, todo bom judeu sempre andava a tiracolo escondido com uma espada debaixo da roupa. Como assim, pastor? Uai, você está dominado por outro povo. É uma terra violenta. Você não vai ter uma arma para se defender? Vou te mostrar que até os discípulos andavam armados. Já já eu te mostro isso. Não é loucura minha não, calma. Vocês vão ver a prisão de Cristo. E o que Cristo falou? Cristo disse, ó, eu não sou zelote não, guarda as armas. Eu não sou zelote. Agora olha que interessante isso aqui. Então, simplesmente esses homens se
conspiravam, e eles tinham a simpatia de todo o povo, porque quando se matava um romano era uma festa, que tomava as coisas dos romanos, dava para os pobres tudinho, era uma delícia, churrasquinho de romano, está entendendo? E aí o que acontece? Os zelotes, eles se levantaram muito forte, sempre contra a opressão romana. Também tirei parte do estudo do estilo adoração, que eu gosto também, é um site muito bom. E o que eu quero chamar a atenção é ali, muitos dos zelotes faziam uso da força, incluindo assassinatos, pois acreditavam que, desde que um bom resultado fosse alcançado, a violência era perfeitamente justificada. E bom resultado era o quê? Se livrar da opressão. Então, eles tinham exemplos bíblicos, Davi, né? Que arrebentou o gigante Golias filisteu, Otiniel, os juízes, Débora, Baraque, eles tinham o grande e poderoso Josué, e recentemente eles ainda tinham na história deles Matatias, que durante 100 anos deu liberdade para Israel. Roberto, olha que interessante.